entendeu? E tem muitos medicamentos também que aumentam a pressão. Por exemplo, os medicamentos que vêm da cabeça, do nervoso, do estresse, a pessoa ganha na loteria, fica com a pressão alta. Perde dinheiro, fica com a pressão alta. Então, se a economia está muito boa, a economia está muito ruim, faz mexer na pressão, porque já vi muita gente contar de casos de pessoas que morreram quando descobriram que ganharam na loteria. A alegria é tão grande que mata. Isso depende se tem conversa durante a medida da pressão. Quando você está medindo a pressão, você não pode conversar, também dá erro na medição, entendeu? Então, tem vários fatores que contribuem. Por isso que eu sou a favor de que esse controle de pressão tinha que ser feito em casa. E existe alguma dica que a gente pode dar para as pessoas para elas medirem a pressão em casa, doutor? O próprio paciente sabe, se ele tomar uma taça de vinho, se vai aumentar, baixar a pressão dele. Ou café. Isso que eu ia perguntar. O café muito me interessa, porque eu tomo bastante café, doutor. Sim. O segredo do café é o seguinte: tem muito paciente que é sensível a anti-inflamatório, está tomando um anti-inflamatório e não consegue controlar a pressão, não sabe por quê. É porque está tomando aquele remédio. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. O ano de 2016, fui campeão de todo um campeonato que teve. Agora, em 2017, não pude treinar devido estar ajudando a galera a treinar. Mas agora, em 2018, Deus me abençoou. Campeão novamente, estou lutando muito bem, estou podendo fazer os exercícios. E tudo isso eu devo a Deus. E também, doutor Ribeiro, você. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no O melhor que está tendo. tipo de pressão alta que a pessoa tem. Porque, tirando essas causas aí, vamos falar da hipertensão, que a gente chama de essencial. Certo. Que foi um mecanismo dentro do corpo que criou. Ele tem 3 tipos diferentes, bem distintos, cujos medicamentos têm que ser diferentes. Você não pode tratar todo mundo igual. Então, por exemplo, você tem o paciente que o problema dele é excesso de volume. Então, esse vai se dar muito bem, por exemplo, com um diurético ou com bloqueadores de cálcio. Você tem aquele paciente que o sistema renina, angiotensina, aldosterona está ativado. Então, eu vou mexer nessa cascata, ou eu vou dar um inibidor de renina, ou vou bloquear o receptor da angiotensina 2, ou vou fazer um inibidor da ECA. 45% dos pacientes hipertensos essenciais, o mecanismo de ação é esse. E o terceiro, que é 15% dos pacientes com hipertensão essencial, é a chamada hipertensão neurogênica, que vem da cabeça, do nervoso, do estresse. A pessoa ganha na loteria, fica com a pressão alta. Perde dinheiro, fica com a pressão alta. Então, se a economia está muito boa, a economia está muito ruim, faz mexer na pressão, porque a emoção, de qualquer jeito que seja, ela perturba. Às vezes, uma emoção... Já vi muita gente contar de casos de pessoas que morreram quando descobriram que ganharam na loteria. A alegria é tão grande que mata, entendeu? Porque sobe cortisol, sobem as catecolaminas e etc. Entendi, doutor. E aí precisa de um organismo equilibrado para controlar tudo isso, né, doutor? Isso também é saúde. Sim. Doutor, é isso que faz também que algumas pessoas relataram aqui, que quando elas vão ao médico, a pressão lá no consultório fica elevada, mas quando chega em casa não está tão alta, ou o contrário, isso também, mas principalmente quando vai no médico e a pressão lá dá uma pressão alterada, isso acontece? Isso é o mais comum. Existe caso onde a pressão está normal no médico e está aumentada em casa, mas isso é mais raro. O que você está se referindo é a chamada síndrome do avental, que quando o paciente chega lá e o médico de avental branco, agora já não é branco mais, tem várias cores, mas antigamente era chamado de síndrome do avental branco. Isso tem muito a ver com o tempo que o médico dedica ao paciente, se o médico está com muita pressa, isso depende se tem conversa durante a medida da pressão. Quando você está medindo a pressão, você não pode conversar, porque quando você escuta, a pressão baixa. Quando você fala, a pressão sobe. Existe um reflexo. Então, enquanto eu estou falando, a minha pressão sobe um pouquinho. Às vezes, está sendo usado o manguito inadequado, a pessoa é muito obesa, tem um braço muito grosso, e o manguito não é um manguito de coxa. Nesse caso, tem que ser usado o manguito de coxa.
Lá, muitas vezes, no consultório médico, é feita uma medida única, mede uma vez só, e o critério para medir pressão, você tem que medir 3 vezes, jogar a primeira fora, fazer uma média da segunda com a terceira, e, às vezes, o esvaziamento é muito rápido. Então, o médico calculou, deixou correr rápido demais. Também dá erro na medição, entendeu? Então, tem vários fatores que contribuem. Por isso que eu sou a favor de que esse controle de pressão tinha que ser feito em casa. É ensinar o paciente, ensinar ele que aparelho comprar, como é que ele deve medir, quantas vezes por semana, e etc. Entendi, doutor. Para que o paciente consiga fazer essa medição em casa, para que ele tenha o número real. E existe alguma dica que a gente pode dar para as pessoas, para elas medirem a pressão em casa, doutor? Primeiro, eu recomendo que ela não meça com esse aparelhinho que põe no punho. Ele não tem a acurácia necessária para fazer o controle. O ideal é o do manguito automático. Quer dizer, a pessoa não precisa entender de nada. O robozinho lá faz tudo, mas tem que ser com manguito. Ela tem que escolher, de preferência, o braço esquerdo, para ela poder manusear mais fácil. Ela tem que tirar a pressão sempre no mesmo braço. Ela tem que fazer isso 2 vezes por semana, medir 3 vezes, descartar a primeira medida, pegar a segunda e a terceira, fazer uma média, e aí faz a média do mês, e aí leva para o médico. No último mês, a minha pressão foi essa. Ele fez uma média, sempre usando do mesmo jeito. Ótimo, doutor. E ter esse controle, saber como está a sua pressão, é importante também para a prevenção de AVC, que a gente chama de derrame, doutor? Como é que se dá isso? Para várias coisas. Por exemplo, para você avaliar a influência do sal, por exemplo. Você quer saber se sal interfere. Só 30% dos hipertensos têm alguma sensibilidade ao sal. 70% não faria diferença nenhuma. Você pode descobrir se você é desse caso. Porque se você mediu a pressão hoje, direitinho, aí amanhã você mediu direitinho, igual o de hoje, aí você come sal e depois da manhã ela está aumentada, e depois você para o sal, ela cai, ou não precisa ser só sal, pode ser álcool. O próprio paciente sabe se ele tomar uma taça de vinho, se vai aumentar, baixar a pressão dele. Ou café. Isso que eu ia perguntar, o café muito me interessa, porque eu tomo bastante café, doutor. Sim. O segredo do café é o seguinte: você tem que determinar geneticamente, eu já fiz o exame em mim, se você é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento de café. Se você é um metabolizador rápido, você não precisa se preocupar, porque a cafeína vai ficar muito pouco tempo no seu corpo. Se você é um metabolizador lento, a história muda, porque se você tomar muito café, acumula. Aí a pressão pode aumentar em função do café. Entendeu? E tem muitos medicamentos também que aumentam a pressão. Por exemplo, os medicamentos, os anti-inflamatórios, por exemplo, aumentam a pressão. É mesmo, doutor? Tem muito paciente que é sensível a anti-inflamatório, está tomando anti-inflamatório e não consegue controlar a pressão, não sabe por quê. É porque está tomando aquele remédio. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Olá, boa tarde. Eu me chamo Cícero. Começo esse vídeo dando glórias a Deus. Há vários anos eu pratico jiu-jitsu. E com um certo tempo, começou a me aparecer várias dores. Dores no quadril, dores no joelho, dores nos pés, principalmente no hálux, que é aquele dedão do pé, né? E comecei a praticar um pouco mais lento devido a essas dores. E pedir a Deus, sabe, sempre para ter misericórdia, porque eu gosto muito de jiu-jitsu, eu pratico mesmo, como se diz, ferrenhamente, tipo, dedicadamente. E eu não estava nem podendo mais lutar, eu já ia para os treinos, vamos dizer, desanimado. Aí então que um dia Deus, pela sua grande e misericórdia, graça divina, me mostrou um vídeo no YouTube de um homem que é o melhor que ele está tendo.
Doutor Laí Ribeiro, excelente. E comecei a ver os vídeos e comecei também um irmão que também me passa estudo bíblico, me falou do cloreto de magnésio. E aí comecei a ver aquilo dali, fui com o doutor Laí Ribeiro e eu vendo ele que é um homem muito sábio, é muito safo, entendido pra caramba, é excelente, ele se esforça muito mesmo. E aí fui vendo e comecei a dar crédito, comecei a tomar o cloreto de magnésio, também comecei a tomar o cloreto de potássio e graças a Deus já tem mais ou menos uns 2 anos. Graças a Deus, glórias a Deus. Hoje, doutor Laí Ribeiro, pela graça de Deus e também pela sua ajuda, eu corro, eu salto, eu estou treinando. Graças a Deus, o ano de 2016 fui campeão de todo um campeonato que teve. Agora, em 2017 não pude treinar devido estar ajudando a galera a treinar. Mas agora em 2018 Deus me abençoou com a sua graça e campeão novamente. Estou lutando muito bem, estou podendo fazer os exercícios e tudo isso eu devo a Deus. E também, doutor Laí Ribeiro, você que é uma pessoa tocada por Deus, que eu tenho assistido muito e tenho levado a sério, arrisca mesmo o que você tem falado e tem dado certo. Então é o seguinte, muito obrigado, muito obrigado. Meu coração está agradecido, sou grato por isso, a Deus e a você, doutor Laí. Esse é o meu testemunho. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 9946 8762 com a palavra Eu Quero. e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.